edição 9. Realização, Associação Comunidade Tia Marita, apoio institucional Casa Verarte, apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. Mesmo no momento pandêmico, superamos os medos da situação e seguimos em frente, com a certeza de que parar não é a opção. Foi preciso muito diálogo, bravura e companheirismo para ampliar nossas vozes e reinventar o festival, adaptando a programação para o formato digital. E nesta noite vamos conversar, com o Centro de Formação em Artes por uma política formativa afrodiaspórica. Quer saber mais sobre esta sala? É nesta sala que você vai saber um pouco mais. Desde 2007, a instituição vem formulando seus marcos pedagógicos e de gestão com a finalidade de promover ações formativas numa perspectiva diaspórica, emancipatória e decolonial. E para conversar com a gente, eu recebo Jackson, do Espírito Santo, diretor de formação do Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia, artista, ativista, educador, gestor e produtor cultural e mestre e doutorando em dança, e mais, o coreógrafo, quadrilheiro, bailarino, mestrando e licenciado em dança, Márcio Fidelis, que também é professor do curso técnico em dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Então, cheguem. Maravilhosa. Boa noite a todos, todas. É uma honra estar aqui mais uma vez nessa 9ª edição, do Festival de Dança. É um festival que é importante para o nosso cenário, tanto estadual quanto nacional, e que, de certa forma, é um grande palco de visibilidade de todos os povos dissidentes, tecnologias contemporâneas, de enunciações estéticas, de uma diversidade muito grande, locução sempre muito sensível, tanto com a cidade quanto com os próprios artistas que se colocam à disposição para nutrir e se realizar também dentro desse espaço. Sempre uma honra estar com a Lúcia, e em nome da Fundação Cultural, da Secretaria de Cultura, represento aqui, nesse momento, o Estado da Bahia, e reforço o compromisso em manter esse diálogo e dinamizar sempre que possível as nossas atividades através dessa perspectiva festival, entre outras ações artístico-culturais. Boa noite também a Márcio Fidelis, que é um colega também da casa, pessoa que conheci ao chegar de formação e que hoje, de certa forma, contribui muito em toda essa perspectiva afro-americana, diaspórica, que a gente, de certa forma, tem dentro dessa estrutura. E boa noite também à nossa querida intérprete, Márcia, que está aqui, desculpe, Sara, e também a toda a equipe do festival que nos acompanha e que media e que faz isso tudo acontecer dentro desse contexto tecnológico, híbrido, porque tem empregado dentro dessas ações, apesar de ser uma interface toda digital, e de certa forma que acolheu a gente, que fez todo o processo de testes e, enfim, mediação. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos, a todas e a todes. Muito feliz e honrado em estar nesse momento participando desse grande festival, que é uma representatividade para a nossa Bahia, uma representatividade para o nosso país, enquanto fomentação artística direcionada principalmente à dança e a todos os aspectos, dentro de uma relação direcionada para as artes cênicas.
E nesse momento de caos no mundo, né, nesse momento pandêmico, nesse momento tão difícil que a gente vive enquanto política brasileira também, né, nas relações em que a gente se encontra, principalmente nas relações direcionadas às questões artísticas, né, e falar dessas questões artísticas nesse festival que tem essa representatividade, que são relações artísticas pedagógicas, afrodiaspóricas, com essa relação afro-ameríndia, é extremamente importante, né, e necessário. E eu fico muito feliz com o convite de Verúzia, né, com o convite do nosso diretor Jackson, em me trazer para essa mesa, para essa discussão, para esse momento, né, de ampliar mesmo esse diálogo com a comunidade artística que se relaciona com esse festival. Desde já eu quero agradecer a Verúzia e a toda a equipe que nos deu esse espaço, que nos acolheu, como o Jacques falou, de uma forma incrível, de uma forma afetiva, né, que vem nessa relação na qual a gente já está há alguns dias trocando, nos aperfeiçoando também com a ferramenta, né, que está muito bem preparada e desenvolvida para esse momento. Agradecer essa grande intérprete que é incrível, a Sara, que está aqui acompanhando a gente, e que é formidável a gente ter essa ferramenta e com essa articulação também em outras línguas, né, que é a Libras, de grande importância para a difusão, né, e fomentação dessa arte. Então, boa noite a todos, mais uma vez, a todas e a todes. Essa noite será com certeza uma noite grandiosa para todos nós. Então é isso, eu acho que todos aqui nessa sala estão curiosos para saber como é que é essa organização, essa gestão, né, Jackson, do Centro de Formação em Artes. Então, vamos para a conversa. Vou dar um panorama, a gente inicia essa conversa, vou tentar ser objetivo, né, para a gente poder também algumas imagens, para que a gente tenha um maior aproveitamento desse nosso tempo. O Centro de Formação em Artes, ele é uma diretoria que é criada por 2011, e ele se instala na Fundação Cultural do Estado da Bahia. Hoje possui sede, né, na Rua do Bispo, no Centro Histórico de Salvador. Essa diretoria ela é criada na perspectiva de reproduzir a experiência exitosa da Escola de Dança da Fundação Cultural, uma escola criada em 1984 e que traz, ao longo desse período, uma grande experiência no tensionamento das ações formativas para o campo da dança. E aí, com o passar do tempo, houve sim a necessidade de que essa mesma experiência de iniciação e qualificação chegasse às outras linguagens. A professora Beth Rangel, na época, à frente da direção da Escola de Dança, com o secretário Albino Rubim, que estava à frente da pasta da cultura, a Secult, eles lançam o Centro de Formação em Artes, através dessa reforma administrativa ao governo. E em 2012, o Centro de Formação ele é inaugurado presencialmente, vamos assim falar, no São Damaso, que é um histórico tombado, que está no centro histórico lá, e que, de certa forma, virou essa grande casa para abrigar essas e as outras linguagens. O Centro de Formação ele tem essa perspectiva de fazer essa difusão em estadual. Porém, sua criação, ele chega com a enunciação narrativa e executando atividades de qualificação no interior do Estado. Então, foram dadas oficinas de qualificação em várias cidades e macro-regiões, né, cidades polos, justamente para que essas experiências
com dança, com teatro, com música, com literatura, com audiovisual, com artes visuais, fosse chegando nessa perspectiva territorial. Porém, com os contingenciamentos que a gente vem sofrendo ao longo desse período, com a desestruturação das políticas culturais em âmbito federal, que isso também vai resvalar na nossa política estadual, a gente tem um enxugamento de toda a máquina na esfera estadual e justamente em lei federal. Com isso, a atuação do CFA ela fica mais concentrada na região metropolitana, o que, de certa forma, é uma perda no âmbito da territorialidade. Em 2017, com a diretora Renata Dias, houve a forma de um planejamento estratégico justamente para que a gente observasse um conjunto de ações que trouxesse como protagonismo de descentralizar a política no âmbito da Fundação Cultural e, óbvio, através do Centro de Formação, no âmbito das ações formativas, para que os territórios pudessem estar mais próximo da execução da própria política. Mas não somente da disponibilidade do poder civil frente às nossas demandas, em especial da disponibilidade da própria estrutura para o poder civil. Então, esse foi um grande alinhamento interno que resultou na constituição de propostas e projetos e programas que fossem mais atentos à perspectiva de contato, interação e descentralização. Com isso, a gente começou também a intensificar a perspectiva mesmo de contato para o campo, pensando a diáspora, pensando as contribuições de toda uma diversidade de povos que entram na nossa Bahia, para que as nossas ações formativas dialogassem prioritariamente com esses públicos. O CFA já vinha dando isso desde a sua implantação em 2012, o curso de música com a oferta de metodologia do universo percussivo baiano, com a criação do maestro Leitieres Leite, que foi coordenador do curso durante muito tempo, e infelizmente tivemos uma recente do seu falecimento. Foi uma grande perda para a gente, porque ele ministraria no dia em que houve a notícia, e com isso, toda essa construção metodológica, ela também já constituindo esse curso na escola de dança, o ensino da perspectiva afrodiaspórica vem a partir das ações, do curso profissional, do curso preparatório e também dos cursos livres. Essas ações, os focos têm sido mais deixados às danças afro-brasileiras e danças populares, no campo da escola de dança. Porém, outras técnicas também trabalhadas no âmbito da escola de dança têm um olhar direcionado para metodologias, conceitos e formas de prática, formas de ação com os estudantes através de um olhar realmente mais próximo, mais afetivo, um olhar centralizado para reconhecer as enunciações que esse corpo traz, né, para essas ações das nossas produções artístico-pedagógicas, em especial de deslocar a experiência conceitual dessas próprias técnicas pelo eurocêntrico. Então, a gente começa a reposicionar essas produções conceituais a partir de referenciais brasileiros, decoloniais e de um conjunto de produtores e de pensadores intelectuais que vêm dessa corrente de epistêmicos, pedagógicos em diáspora, justamente para que o nosso discurso político, a nossa formatação institucional e a nossa execução desses processos pedagógicos estejam numa mesma sintonia. Temos também um curso de teatro no âmbito do CFA, fase de recomposição da sua estrutura pedagógica,
que tinha uma relação muito homogênea de construção e experiência eurocêntrica, e aí estamos justamente nesse processo dos debates, das escutas, para a gente também fazer esse realinhamento de toda a estrutura do CFA esteja em um comum diálogo. Quando a gente fala desse reposicionamento, a gente está falando de atitudes de diretriz, de política cultural, atitudes gerenciais, atitudes de conjuntos de diálogo e comunicacional, né, com as pessoas que acessam as políticas, tanto da FUNSEB quanto do Centro de Formação em Artes, e o que a gente vai chamar desse conjunto de elementos, atitudes, a forma como esses servidores, como esses professores, como a própria gestão, no contato com a interface para o público. Ou seja, numa perspectiva de escuta, numa perspectiva de acolhimento, numa compreensão de que, mais que a relação mais uniforme e formal que é de um poder público, estamos numa constituição institucional de um conjunto educacional. Então, com isso, a gente vai ter uma experiência diferente na hora de se falar, na hora de escutar, de dialogar, de interagir e de constituir essas políticas de forma de parceria mesmo. Então, as ações que estamos propondo, atualizando, redefinindo e construindo, têm partido da roda, têm partido das conversas, têm partido dos dias, justamente para que ela chegue bem mais substancial entre o que a gente pensa, entre o que a política trata e entre o que executa. A gente acredita que haverá um alinhamento mais sinérgico mesmo, uma construção de muitas mãos, que é o que a gente acredita hoje nessa perspectiva. Justamente para fortalecer esse elo da interlocução, iniciamos a instituição da virtual do CFA, que é a perspectiva do ensino híbrido no âmbito do centro de formação. E aí estamos no processo de toda essa infraestrutura, das plataformas, do EAD, do AVA, para constituir um que possa chegar com aos outros territórios da Bahia, os outros municípios, que geralmente terão dificuldades de ter um contato mais imediato com o centro de formação. Essa é uma grande conquista para todos nós, dentro do âmbito do centro de formação, porque as ações formativas que possuem condições de serem compartilhadas, elas estarão disponíveis para esse contato com o poder civil. E aí, a pandemia, ela adiantou esse processo de ação sistêmico, porque toda a estrutura precisou se adaptar, primeiro, para se reconhecer nos processos de ensino remoto, citar também como essas metodologias e essas práticas pedagógicas podem ser potencializadas através das ferramentas tecnológicas e de forma que esses processos de ensino em música, em teatro e em dança podem ser melhor ajustados para lidar com as limitações que também essas ferramentas nos impõem. Então, pela perspectiva da territorialidade, a escola virtual do CFA ela será um ganho na descentralização da política formativa do CFA. E aí, com isso, temos vários projetos também de extensão que dão da sintonia da nossa execução. Eu gostaria de mostrar algumas imagens para que vocês observar algumas ações que se envolvem dentro do CFA, na perspectiva da escola, na perspectiva de música, e também nossas construções com a própria comunidade, que vocês percebam como houve esse alinhamento, né, entre a discussão da enunciação dessa política, a execução orgânica, pensando na diversidade, pensando a nossa relação com as culturas da diversidade e tudo mais, e como a gente consegue também fazer esse recorte na ação e na comunicação. Se a gente puder observar as imagens agora.
Essa imagem é dos cortejos que a escola já desenvolvia há muito tempo, é uma prática da escola, o contato, a valorização com as culturas populares, essa grande celebração pelas ruas do centro histórico. Essa é uma foto do cortejo pelas ruas e mostra a dimensão da quantidade de pessoas que abraça a instituição, em especial a escola de dança, e que dialoga com todo aquele entorno do centro histórico. A escola, hoje, no centro de formação, a gente tem, em média, esses dados da presencialidade de 2019, conseguimos ter um atendimento de quase 2.500 pessoas por ano em todos os cursos de ação formativa. Bora ver mais uma imagem. Esse é o curso de música do Centro de Formação. O saudoso maestro Leite, uma pessoa muito generosa que constituiu esse pensamento de prática musical, de aprendizagem, através de uma perspectiva banto, através de uma perspectiva de roda, circular, afrodiaspórica, pelos estudos da clave, vem pela relação de olhar as músicas do candomblé, reconhecer toda essa relação cultural, a história diaspórica também, movimentos diaspóricos, para que estudantes compreendessem esse contexto todo e pudessem, a partir da relação do corpo, iniciar esses processos de aprendizagem no campo da música. O que está acontecendo e tem um encerramento agora no final de novembro. Esse aí é a aula de percussão que a gente executa nos cursos livres. Essa foto é da aula do professor Fábio, que é filho do mestre Kim, um grande expoente da dança, precursor da dança afro-brasileira. Essas aí são imagens de grupos residentes que abriram o Centro de Formação em Artes, que é um programa que a gente tem de fortalecimento de residências de grupos e coletivos, e que todo ano a gente desenvolve. Pode passar. Essa aí é mostra do curso profissional, técnico, um curso de educação profissional, técnico de nível médio em dança, que a cada ano selecionamos 50 estudantes, e o curso tem duração de 2 anos e meio, e é um curso muito reconhecido, um curso histórico. Muitos artistas passaram por esse curso, inclusive o Prof. Fidelis, que aqui está. Nas nossas ações de extensão, justamente a iniciação em dança e no diálogo com outras parcerias. Temos ali estudantes do projeto Axé, que também compartilham do seu de formação no âmbito da escola de dança, do centro de formação. Um contato, desde 2017, iniciamos um contato mais íntimo com as culturas ibéricas, que não necessariamente transitavam nos espaços, não tinham protagonismo. E aí o pagode, as danças urbanas, tornou referência no nosso olhar sobre a aprendizagem da cultura e também das ações formativas para o público, que é um público que possui mercado, um impacto grande na nossa economia e por aí. Nessa relação da mudança do posicionamento, do que a gente está falando de posicionamento, fomos também atrás dos corpos dissidentes, da diversidade de gêneros, para dialogar com as nossas ações. E essas a gente fez questão de demonstrar, inclusive nas comunicações institucionais do Centro de Formação em Artes e da própria fundação. Corpos que não transitavam nesses espaços enquanto agentes propositores, enquanto o convidado da ação prática ou pedagógica. Então, na primeira imagem, tínhamos ali uma grande... isso que é Hilda Furacão, grande performer do Centro Histórico, e que ficou muito emocionado com o convite para participar de uma mesa no âmbito da escola. Eu lembro que, na época, ele relatou
e ele se enuncia enquanto ele, mas na sua constituição de nome Hilda Furacão, faço questão de deixar aqui, fala assim: nossa, eu nunca me imaginei dando uma palestra falando sobre mim como um mote de discussão. E em muitos eventos das praças do terreiro Jesus e dança com bandas que constituem aquela dinamização. A próxima imagem é da drag Malaíca SN, que propõe uma oficina de demonstração, a constituição de corpos monstros, uma borragem, uma verborragia performática de maquiagem para a constituição de drag. São as drags divas. Esse corpo performático muito imbuído da ação de questionar os espaços mesmo dos ambientes da cultura performática, do transformismo dentro dos palcos em Salvador. Então, esse foi um movimento forte, muito em Salvador, e aí a gente convidou Malaíca para fazer essa mediação e o compartilhamento dessas maquiagens, dessas formas de colagem. Também em 2017, iniciamos outras formas de diálogos, onde a cidade eram os corpos femininos de mulheres negras, justamente, e mulheres na sua missão ampliada de enunciação de si mesmo, justamente para entender que durante muito tempo toda a nossa Constituição tem sido homens nas escritas e nas ações artísticas, homens, e aí esse movimento em que estendemos o palco como ação, protagonismo dessas próprias mulheres se faça. Então a instituição reconheceu a importância de tensionar essa experiência. É que neste momento temos uma secretária de Cultura negra, Arani Santana, a diretora geral do Estado da Bahia, Renata Dias, uma mulher negra. Temos uma diretora da DIMAS, que é a Diretoria de Audiovisual, uma mulher negra. E na época tínhamos, à frente do Conselho Estadual de Cultura, uma mulher negra dentro dessa perspectiva. Então, é um cenário nunca visto no nosso cenário de relação da política pública, da execução da política cultural. A prática formativa da gente sempre está falando de como esse corpo se posiciona nesses espaços. A gente sempre fala das insurgências na perspectiva das artes. E aí foi um grande que a gente utilizou nas ações formativas do Novembro das Artes Negras, que na próxima imagem a gente vai observar foi da ação que foi desenvolvida dentro do Novembro. Temos Elivana Nascimento, Hilda Furacão, Rio Hara, ai meu Deus, eu esqueci o nome dela, que trabalha com danças urbanas, e Paulette Furacão também. O grande encontro que a gente fez para a perspectiva de difusão desses corpos que estão numa dita periferia e que precisam de suas enunciações que chegam a toda a comunidade que está ali tensionando esses espaços. Pode passar. Aí foi da oficina de demonstração. Essa imagem ela é muito importante. Em 2019, no Novembro, chegamos ao atendimento das nossas atividades formativas no sistema prisional do Estado. E aí, essa é a unidade prisional que temos em Salvador e que o Novembro das Artes Negras, desde 2019, tem proposto ações justamente que chegam nesses espaços de difusão artística, de oficinas e de um conjunto de outras interlocuções, porque a arte ela não tem barreira de fronteira. Então, com isso, chega para, na sua enunciação total, a toda a população, independente de estar livre, um ambiente dito livre na sociedade, na cidade, ou de estar em um contexto de regime
fechado. Isso daí é justamente um ponto de qualificar a execução da política pública para além da ação das cotas, para além dos indutores de gênero, dos indutores voltados para as pessoas com ciência, que a gente está preocupado como nunca se houve na política pública de cultura do Estado da Bahia, para toda a diversidade de corpos, são experiências culturais. Eu acho que com essa eu encerro para a gente seguir com o professor Márcio Fidelis. Perdão, é muita coisa. É muita coisa. Então, vamos seguir com o Márcio, que aí no final a gente tem muito para conversar e dialogar e trocar. Vamos lá, Márcio. Então, mais uma vez, boa noite a todas, a todos, né, e a todos os que entraram após a gente ter dado início. Falar dessa escola, falar dessa instituição é falar de afetos, né? E aí, como o Jacques falou, a gente poderia passar a noite inteira aqui falando das ações, falando da produção artística, da produção emancipatória, da produção enquanto uma instituição de pertencimento comunitário, né, de aquilombamento urbano, porque a escola se encontra em um lugar enquanto aquilombamento urbano, a escola tem esse lugar de pertencimento identitário e ancestral, porque desde a sua origem, né, desde a sua fundação em 1984, onde nós temos a primeira diretora negra, que é a Ângela Dantas, a gente já sente essa preocupação e essa gestão voltada para uma cultura afrodiaspórica, né? Ela vem, cada dia que passa, consolidando dentro dos aspectos que se direcionam para as questões pedagógicas afrodiaspóricas, mas de uma forma intensa, mas ela, desde o seu princípio, ela já se discute, se relaciona, se dialoga com a sociedade baiana, trazendo essa relação de aquilombamento urbano, né? Com um polo cultural, nessa disputa por um novo Brasil, por um Brasil mais de equidade, né, nessas relações de afrodiaspóricas. Então, assim, seria passar a noite inteira falando, porque a escola tem uma diversidade de ações voltadas para esse direcionamento. Mas falar dessa escola, como eu disse inicialmente, é falar de afeto, né? Falar de acolhimento. Eu estive nessa escola, foi meu primeiro âmbito de formação enquanto artista, enquanto educador, e fomentou, né, o meu processo de enquanto coreógrafo, enquanto diretor artístico e enquanto educador. Ela tem uma relação direta com a valorização dos profissionais, com a valorização dos estudantes, e nesse lugar onde sempre houve essa perspectiva afrodiaspórica, pois desde quando eu adentrei esse espaço, em 1997, né, mesmo ela já tendo praticamente mais de 10 anos de existência, ela traz para a gente uma relação com grandes mestres e grandes profissionais que têm uma relação direta com as comunidades, que tem uma relação direta com o movimento artístico afrodiaspórico e ameríndios, né, dos povos originários, porque nós tínhamos professores e até hoje nós temos professores que deram continuidade e que
atuam na mesma perspectiva de aquilombamento urbano e de uma relação direta com uma pedagogia afrodiaspórica, com a relação de um dos meus professores, que foi o mestre King, né? A professora Amélia Conrado, o professor Ricardo Biriba, a nossa querida Emília Biancardi. Então, nós tivemos uma formação direcionada sempre numa perspectiva voltada para essas relações. Falar de afrodiasporicidade, né, é falar de amor, de solidariedade, nossa ligação com a África, o que herdamos fruto da diáspora, a travessia do transbordamento que nos torna singular em uma força imagética, né, de generosidade, de dar, receber e retribuir. Hoje, eu, enquanto professor dessa instituição, me vejo nesse lugar, né, de troca, de atravessamentos e de retribuir toda a generosidade, toda essa questão imagética que foi disseminada durante todo esse processo. Nessas relações que vêm desde Ângela Dantas, né, e hoje retorna para a mão de um afrodiaspórico, que é o Jackson. Né? A gente tem essa relação olhando por questões de que hoje, na instituição, a gente tem uma relação direcionada, né, para estratégias definidas nas ações de enunciações, né, nas ações voltadas para o acolhimento, o afeto, a intenção de entender esse lugar desse povo aquilombado, desse povo das comunidades afrodiaspóricas. E falar dessa escola é pensar na comunidade, é pensar em abraçar a sociedade baiana, porque é uma instituição onde nós temos pessoas e alunos e profissionais, não apenas da Bahia, mas nós temos hoje profissionais e alunos do Brasil e do mundo. Nós temos cursos que abrange uma relação direta com o mundo. Nós recebemos hoje alunos do mundo inteiro, nós recebemos artistas que adentram esse espaço e essa instituição do mundo inteiro, e fora as relações de extensão, né, nas comunidades periféricas, no interior do estado da Bahia, e todas essas relações que vão coagulando, né, com uma perspectiva pedagógica afrodiaspórica na manutenção de entender esse lugar de identidade, de ancestralidade e de difusão dessa arte. Né? A escola tem uma difusão muito grande dentro das culturas populares e das culturas afros baianas e brasileiras. Elas estão presentes em todos os cursos da escola, né? Da formação técnica, do curso técnico em dança, ao curso preparatório, que é o curso infanto-juvenil, e aos cursos livres, e os cursos de extensão, que acontecem tanto em algumas instâncias dos bairros e comunidades periféricos de Salvador, quanto também no interior da Bahia, em alguns municípios. Né? Hoje ainda estamos tentando, numa relação mais abrangente, chegar à maior quantidade, né, de possíveis de municípios. Mas a gente entende também que a Bahia é um estado de 417 municípios. Então,
que também esse processo é um processo, né, que não é um processo rápido, que é um processo lento, mas que hoje a instituição, com o CFA, com o Centro de Formação em Arte, consegue dar uma abrangência e chegar muito mais de forma mais ampla a muitas localidades hoje do Estado, pelas perspectivas políticas, pedagógicas, né, e artísticas, no qual o Jackson vem trazendo para a instituição. Isso é muito importante a gente relatar, porque a escola, como o próprio Jackson falou antes, estávamos sempre focados numa relação direta com a sociedade soteropolitana, né, onde a abrangência era só dentro da capital e atingia muito pouco o interior da Bahia, mesmo assim, quando a gente se deslocava. Eu sou prova disso, porque eu sou do interior da Bahia, né, e eu me desloquei da minha cidade de origem para fazer o curso profissional, no qual foi minha primeira formação. Hoje eu mestrando em dança, né, mas agradeço todo o processo de formação que eu tive durante toda essa minha jornada enquanto estudante na fundação. E hoje eu continuo, né, nesse momento de aprendizado enquanto professor, né, enquanto educador, dentro dessa mesma instituição, que nos vem dando essa oportunidade de estar atuando enquanto profissional e artista da dança, principalmente com culturas afrodiaspóricas, com danças populares, danças afros, falando da nossa identidade, falando da nossa ancestralidade e trazendo para a criança, o adolescente, o adulto e toda a sociedade o conhecimento identitário enquanto apropriação, né, nesse lugar dos povos originários, nesse lugar das culturas afro-baianas e afro-brasileiras. Vendo nessa relação das oportunidades, a gente está sempre se inspirando e Jackson vem nos provocando em estar atuando e se relacionando não só apenas na questão pedagógica, mas direcionada também à difusão artística. E isso nos faz nos relacionar e trazer produções artísticas que vão dialogar com esse lugar de fala, esse lugar de identidade e ancestralidade do povo, da relação comunitária, mas também dessa relação enquanto pertencimento, né, desse povo negro baiano, desse povo negro brasileiro. Nessa relação, a gente vai falar um pouco do novo processo, né, que eu estou construindo enquanto coreógrafo, que é a coreografia Padê, que é inspirada na cerimônia em honra a Exu, que antecede as festas da religião afro-brasileira, trazendo o magnetismo ancestral. É uma coreografia em questão, não que vai contar uma história do que essa cerimônia, do que é o Padê, mas ela vem para expressar a materialização da sensibilidade dessa cerimônia, né? A relação energética que ela provoca, esta essência é revelada a partir dos movimentos dos intérpretes, que são alunos, que são pessoas que se relacionam também com a escola, que estão, né, dentro da instituição, em algum curso, mesmo que não seja no curso profissional, mas no curso preparatório e também nos cursos livres. Ele vai estar relacionado com os procedimentos, né, poéticos, buscando delinear essas práticas que cruzam-se, firmando uma espécie de assentamento comum, codificado no trânsito da diáspora. Se relacionar mesmo o encaminhamento desse debate interseccional, tá? Então, assim, vamos assistir agora um vídeo, né,
de um momento da nossa coreografia, que é o padê. A gente gravou na sala de aula até para vocês terem essa relação dessa produção, que é o espetáculo Padê. Ele vai acontecer ainda, né? Dia 20. O encaminhamento desse debate, né, interseccional, que cruza diferentes performances afro-brasileiras e manifestações, né, e ele se manifesta na corporeidade. É a presença de Exu como sapensas, praticado na diáspora. Pensando numa questão afrodiaspórica, né, a gente traz Exu como essa relação da comunicação, do fazer se entender, da troca com o outro, no diálogo, né, no diálogo institucional, no diálogo com a comunidade, na forma como ela se relaciona com a comunidade do Pelourinho, com a comunidade da sociedade baiana. Trazendo esses corpos, né, essas corpas que são afrodiaspóricos e se entende nesse lugar enquanto identidade. No elenco, nós temos pessoas, né, artistas da instituição, artistas que estão atuando em âmbito estadual, em âmbito nacional, alunos da escola que estão em formação e alunos que estão adentrando também esse lugar, que vêm dos cursos livres, e alguns convidados que já foram alunos da escola e que hoje fazem um lugar de pertencimento mesmo, nesse acolhimento dos afetos que a escola sempre está a abraçar, por ser uma escola que abraça o mundo.
E ela estreia no dia 26, na sala principal do Teatro Castro Alves, às 19 horas. Vocês acabaram de assistir apenas 3 minutinhos de um espetáculo que terá 40 minutos. Então, não percam, vá assistir, porque é um espetáculo belíssimo. Junto com ele vai estar se apresentando também o espetáculo do professor e coreógrafo Matheus Ambrosi, que também é funcionário e professor da Escola de Dança da Fundação Cultural, e que é um espetáculo belíssimo, que é o Aramimô. E o Aramimô teve no Festival de Dança em 2019. E eu vou ter que me organizar para ver essa estreia no dia 26/11. Fiquei Por aqui favor, vai ser querendo uma dançar honra também. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Estamos lhe aguardando, viu? Olha, que panorama maravilhoso, ele né, o Jackson? Pode falar, Jackson. Estou falando que Márcio ele retoma, né, para a gente nesse espetáculo mais essa intensidade, né, da nossa proposição. A gente já iniciou um contato com municípios, Santo Antônio de Jesus, já havia um preâmbulo desse espetáculo, Apuarema já havia um preâmbulo desse espetáculo, estamos para levar também para Itabuna, para veiculação, e falar também que na noite do dia 26 haverá uma homenagem ao maestro Leitieres Leite, com a orquestra Rompilezinho, que fecha a noite. Vai ser uma grande e belíssima homenagem, com certeza, à produção com que o mestre sempre compartilhou do Centro de Formação. Vocês trazem são coisas muito interessantes, que é a escuta do sensível, né, dos sujeitos pouco invisibilizados, né? Eu acho que o, né, traz aí essa força, essa determinação da gestão, né, do Centro de Informação em Arte em várias vertentes, né, na educação, no processo de formação do artista, né, e até de cidadãos também, né, no trabalho de formação de cidadãos. E aí eu quero saber quem é que está aí na nossa sala, se querem fazer algumas perguntas, tanto para o Jackson como o Maciel. Estamos aqui, disponível. Pode abrir a câmera. São tímidos. Mas então é isso. Eu acho que tem um trabalho, né, maravilhoso, que é de olhar para o social, né, para toda essa organização, né, da base, e a partir, sim, né, a dança, o teatro e a música compor, né, com essa outra organização ao qual essa demanda ela emerge, né? E aí todo mundo se reorganiza, né? Nesse imaginário que é maravilhoso quando você traz, né, Jackson, a divulgação desses corpos, né? Que são essa enunciação, né, desses corpos, né? Dessa presença desses corpos, né? Pouco visto. E aí sim a gente vê, né, esse lugar de eu mereço, né? Eu posso, eu existo, eu sou. É importante porque a gente sempre mencionando lá no espaço que é complicado a gente falar que estamos dando o protagonismo. Quem somos nós hoje para dar protagonismo de ninguém? A gente acredita, inclusive, no nosso reposicionamento comunicacional, que preparamos uma base para que os protagonismos se deem, para que as pessoas se enunciem. Por isso que é preciso a gente ter processos transparentes, precisados. As convocatórias, ela são dessa devolutiva que é de gestão pública. Então,
formulamos as convocatórias para acesso à instituição, qualificamos a forma dessas pessoas acessarem. Quando eu falo de empatia, quando tinha a distribuição das vagas por ordem de chegada, uma comunidade de mães e de tias e de pais que dormiam no Pelourinho para poder ter a chance de conseguir uma vaga. E aí ela colocou esse processo digital através de sorteio, porque a gente nunca vai conseguir dar conta de todas as expectativas de todo mundo, e também seria tranquilo a pessoa saber que está concorrendo de igual maneira para poder acessar esse espaço. E aí o sorteio ele deu essa tranquilidade, tanto para quem deseja inserir, para quem vai participar do processo de seleção. Dentro do processo do curso profissional, a gente também fez algumas adaptações, Verusa, que é as cotas para quem é originário das cidades que não estão na região metropolitana. E outra forma que a gente tem combatido na nossa anunciação, chamado interior, em detrimento de uma capital, porque coloca uma hierarquia de experiências aí. A gente tem que falar de pessoas que estão nas outras cidades da Bahia, porque Salvador acaba sendo um polo muito de absorver a demanda do Estado. Então, as pessoas que estão da região metropolitana, elas possuem cotas onde o acesso dela é garantido mais imediato, porque uma corpa que tem essa formativa nessa cidade que não está aqui na região metropolitana, pode não ter acesso de técnicas que são primordiais no processo de seleção. Então, teoricamente, já chegaria com a defasagem na concorrência. Então, a equidade mesmo, a perspectiva de ser mais justo possível esse processo de seleção. O olhar para essa pessoa é diferenciado, entendendo que o contato que possui com a dança é importante, e a gente está olhando a capacidade desse corpo de processar, aprender e com práticas artístico-pedagógicas. Não é naquele momento que a gente quer identificar se a pessoa já é um exímio dançarino ou intérprete. Não. A gente oferece esse palco para que, durante esse processo de 2 anos e meio, isso no curso profissional, a pessoa se enuncie, tem a chance de dizer, eu posso não ter o corpo que a comunidade da dança desejaria que fosse, aquele corpo esguio, magro, aquele padrão europeu que se defende, eu posso não ter esse corpo, eu posso não ter a estatura, eu posso não ter a quantidade de elementos de clássico, de terna, de outras experiências, mas eu posso estar nesse lugar aprendendo dança. Então, esse movimento ele foi muito social para que outras pessoas conseguissem acessar o espaço. Maravilha, maravilha. E aí você falando, eu me lembro eu, assim, né? Porque também, assim, eles nesses 2 anos, ele pode também criar o processo dele também, né? Se organizar dentro do que ele... Eu acho que né? Também é isso também. Esse movimento da enunciação artística, isso também para a gente, o Márcio vai poder falar intensamente, porque é professor desses cursos, é que a escola tinha um padrão técnico extremamente síduo. Era fácil falar assim, essa pessoa veio da escola de dança da FUNCEF, essa pessoa veio do balé folclórico, essa pessoa veio de tal companhia, pelo condicionamento técnico, estético que se tinha em determinados espaços. Hoje a gente tem isso muito borrado, porque a construção de corpos hegemônicos ou de corpos homogêneos não é uma defesa nossa. A gente quer que esses corpos tenham experiências diversas, ao ponto de, na sua trajetória de caminhada profissional, poder ser absorvido por uma produção contemporânea ou por uma clássica, ou de entretenimento com circo, na rede hoteleira, nas bandas.
Inserimos agora, no âmbito do CFA, uma vaga para danças urbanas, justamente entendendo que tem um mercado, que é um curso técnico, tem um mercado aí de saída, que os profissionais, né, os técnicos que saem, né, são os egressos, têm uma chance de ter experiências nesse corpo do campo das danças urbanas. As próximas que a gente está tentando já conseguir essa vaga é para as práticas circenses, porque em muitos trabalhos temos observado, para absorver o intérprete da dança, estão exigindo experiências técnicas com aparelhos ou números específicos do universo circense. Então, tivemos uma formação de 2 anos e meio e no final do processo seletivo, eles não conseguem lograr êxito porque não tem experiência circense. E aí é o grande desafio da gente daqui para frente, fazer observar essas demandas da sociedade para poder qualificar. E o professor Márcio, mais do que ninguém, sabe o que é essa realidade. De fato, é um lugar de enunciação política, né, e artística. Quando eu falo política, por conta da afirmação enquanto identidade, enquanto seu lugar também de fala. Os alunos hoje, eles têm uma relação mesmo de apropriação do discurso, dos seus conceitos e dos conceitos que permeiam a sociedade, né? E isso faz com que eles façam suas próprias produções. Os resultados que são desenvolvidos hoje na conclusão do curso técnico, por exemplo, são produções dos próprios alunos, são produções artísticas criadas pelos alunos, né, de acordo com todo o desenvolvimento, o embasamento que eles vão tendo com os profissionais que vão atuando dentro dos componentes, né, que são direcionados durante o curso. Né? Toda essa formação vai desencadear um produto artístico final, né? Onde eles fazem esse resultado com o apoio da instituição, com o direcionamento de produção artística da instituição, mas com o pensamento conceitual de cada um dos alunos, né, que vão produzir artisticamente esse trabalho, esse resultado final. E isso se dá também no curso preparatório, né, na finalização do curso preparatório, a enunciação da formação que se dá para o produto final de resultado é criado a partir das intenções e das tensões direcionadas para esses alunos, né? Então, assim, é uma instituição hoje que está preocupada com essa formação de produção da cadeia produtiva mesmo, da cadeia produtiva, artística e econômica que esses alunos vão se inserir ou que alguns também já estão inseridos, né? Já que isso fala que a gente ainda precisa dessa relação de trazer mais áreas para a difusão desse artista, mas eu já acredito que isso já se dá de uma forma bem abrangente, né? A gente hoje consegue ter um aluno que sai com um pensamento e com um corpo extremamente híbrido nessas relações, né, de difusão das áreas artísticas, que eles podem se inserir em diversas áreas, até na questão da produção, porque nós temos as interfaces, né, que são componentes que vão direcionar também para a criação de projetos, para relação de criação de projetos voltados para editais, para produções artísticas. Então, vamos ter essa relação mesmo teórico-prático
de entendimento mesmo dessa relação do discurso, que não é apenas do movimento ou do fazer da prática da dança, do movimento em si enquanto cena, mas também nesse outro lugar de produção econômica, de produção enquanto diretor artístico, enquanto figurinista, enquanto aderecista, enquanto iluminador, porque há uma oportunização dentro das próprias disciplinas e componentes que são oportunizados. E quando eu trago essa relação da enunciação artística, aí eu venho para a minha área, que as danças populares sempre esteve dentro da instituição, né, desde quando ela nasce, mas ela vem ganhando uma amplitude nessa gestão de uma forma extremamente abrangente. Nós temos uma quadrilha junina hoje, que é uma sistematização desse lugar de fala do movimento junino dentro da educação formal e não formal, porque eu trouxe para uma discussão dentro da especialização da Universidade Federal da Bahia uma sistematização, né, dessa relação da quadrilha junina dentro do âmbito formal, que é o curso técnico, como ele se dá, como ele acontece e como ele é disseminado. E isso é, de fato, uma enunciação artística e também política social, né? Porque na verdade, traz assim, a realidade do nosso... né, é uma abundância, né, eu acho que a força, né, e aí, assim, fechando aí para o conhecimento da dança, né, são vários campos profissionais, né, ao qual justamente, aí, né, o guarda-chuva, né, do Centro de Formação e Artes está aí, né, fazendo a sua história, né, provocando e sim, né, introduzindo, colocando, melhor falando, profissionais, né, na área da dança, né, no mercado profissional, né. A gente poderia ficar aqui a noite toda, mas a gente tem uma outra programação às 20 horas, que é a sala caçoeirada. Então, se tiver algum comentário, alguma coisa, para a gente ir finalizando. A Júlia Torres. Então, vamos lá. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite de Veruja. Gostei muito da fala, como sempre, de Jackson Espírito Santo e de Márcio Fidelis, e falar assim, um pouco para vocês assim, da minha alegria de estar hoje participando dessa formação lá no CFA, e onde, pela primeira vez, acho que estou trabalhando em elaboração de projetos e políticas públicas sem essa preocupação de mercado, né? Que acho que já é uma evolução no meu trabalho, uma evolução no trabalho de todos nós, né? E dizer também nós estamos com uma aluna que está assistindo aqui, a Irla, que está lá na Chapada e que está tendo aulas online, está na elaboração de projetos, está também em políticas públicas com a gente, e onde a gente... É muito bom para mim hoje estar dialogando com alunos numa instituição onde eu sou, como é que se diz, eu sou autorizada, vamos dizer assim, né, a poder trabalhar com essas questões e avaliar, junto com os alunos, tentar mudar um pensamento que vai além de editais apenas, né? A gente tem o hábito, hoje a gente estava até conversando na aula de hoje, sobre a questão brasileira, de que a gente está sempre assim, em busca de recursos, e muitas vezes é onde acontece uma cooptação do mercado por conta de tudo isso. E aqui a gente eu tenho trabalhado com os alunos, ainda é muito difícil a compreensão disso, né? Mas a gente tem trabalhado para além dos editais, mas para a criação de um tecido, né? De fruição dessas políticas públicas, onde
a contribuição do mercado, a contribuição do público, né? De quem está, da cidadania, na realidade, e, ao mesmo tempo, a gente está indo em brechas para constituir uma colocação no mercado, que coloca a arte também como uma atividade econômica que precisa ser sustentável e, ao mesmo tempo, que dê oportunidade à nossa identidade, não é? Que a gente não precise dessa cooptação, que a gente possa criar esse tecido de fruição consistente, né, com a nossa identidade. Então, queria dar esse depoimento da minha felicidade hoje de estar trabalhando esses dois componentes na formação dos jovens lá do CFA. E parabéns aí a Márcio, a Verusa pelo evento, Márcio e Jackson pelas palavras aí, sempre muito contemporâneas. Parabéns a todos, viu? E parabéns à nossa aluna que está participando aí também, a Irla, e a todos os participantes, né? Estamos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Professora Júlia, nossa professora recém-contratada, né, nessa construção do REDA, está trazendo uma contribuição muito boa. A gente contemporaneizar esse espaço do estudo da produção cultural, em especial dos instrumentos. Eu vi também que tem Messia Queiroz ali, do núcleo de pesquisa do CFA, então foi bem rápido, então não vi o nome de todo mundo, nosso estudante. Que bom que você está aqui acessando esse espaço. Eu já me despedendo a Verúzia pelo espaço, pela parceria e por ela continuar essa insurgência artística na perspectiva de, mesmo no pandêmico, com todos os desafios, formatar um festival com a abrangência que se tem, profissionalismo, a beleza e dando oportunidades para uma diversidade de anunciações estéticas desfilarem nessa plataforma. Meu aproximamento, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigada, Jackson. Eu que agradeço a participação de vocês. Pode falar, Márcia. Agradeço, né, a você, Verúzia, pelo convite, a Jax e a toda a equipe, né? Eu agradeço pelo afeto, pelo acolhimento e dizer que esse é o nosso lugar, né? O nosso lugar de fala, o nosso lugar de transbordamento de amor e transbordamento diaspórico. Eu acho que essa oportunidade que você nos dá de estar dialogando, né, falando da diáspora, falando das questões que perpassam por esse lugar lá, é extremamente importante. Então, um grande agradecimento afetuoso, né, e que vida longa, que tenha vida longa esse festival, que é um festival maravilhoso. Gratidão a todos que estão presentes também. Muito obrigada a todos. Eu vou finalizando assim com muita alegria e com muito afeto, né? Eu acho que é um registro aí maravilhoso de toda a potência de gestão, de criação, de educação que, né, o Centro de Formação em Arte nos, nos, nos promove, né? Então, eu agradeço e agradeço ao Jackson, agradeço ao Márcio, a Sara, que está fazendo a transmissão de intérprete de Libras, o Pichote, a todos que estão presentes, a toda a equipe do festival, que logo, logo a gente abre a sala Caçoeirada. Um forte abraço, até breve.